para prestar um culto ao Senhor, para te glorificar, te exaltar, bendizer ao teu santo nome. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria. Tu és o nosso libertador. Tu és a nossa segurança, Pai. Tu és tudo para nós. O Senhor é tudo para nós, para a nossa vida. Nada somos sem o Senhor, nós dependemos de Ti. A salvação só recebemos por meio de Ti. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Santo Espírito de Deus, neste lugar. O Senhor é bem-vindo. Fica à vontade aqui, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Nos instrui, nos dirige, nos corrige. Nos traz direções. Nos traz um fortalecimento do Senhor. Obrigado por cada coração aqui sendo alcançado por Ti, Santo Espírito de Deus. Cada coração sendo tocado, fortalecido, recebendo o Teu refrigério, recebendo a Tua força. Eu coloco toda a mente cativa à obediência do Senhor. Toda a mente pronta para receber a palavra. Compreensão chegando, passando pela nossa mente e caindo no nosso coração como uma boa terra. A semente da palavra frutificando em nossos corações, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela palavra. Nós somos gratos a Ti pelo Teu Espírito que nos instrui, nos ensina, nos dá entendimento. E nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. Sabe, é maravilhoso a gente entender aquilo que nós estamos fazendo. É maravilhoso a gente andar na palavra. E é importante nós não fazermos comum aquilo que o Senhor santificou, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. O seu culto, a sua adoração a Deus. Sabe, isso não é uma reunião comum, não é apenas mais um domingo, não é apenas mais uma quinta-feira, mas é o dia que você se posicionou para juntos adorarmos ao Senhor. É o dia que você se rende ao Senhor, que você adora ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que você agradece a Ele por tudo que você tem, pela sua vida, pela salvação dEle através de Cristo Jesus. Não torne comum aquilo que é santo e sagrado. Aleluia. Fique ligado, conectado para aquilo que Deus vai falar com você hoje. Aleluia. Sabe o que Deus fala? Amém? Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, queridos. Aleluia. Diga comigo, uma igreja influente. Diga comigo, eu sou uma igreja influente. Você é uma igreja influente, amém? Chamado para influenciar. 10 anos, queridos, 10 anos de Verbo da Vida aqui no Guará. Alcançando vidas. Pessoas têm passado, foram salvas neste lugar, tiveram suas vidas transformadas. Uns passaram, saíram, outros ficaram. Outros avançaram para outras carreiras, daquilo que Deus nos chamou a fazer. E diga comigo, eu faço parte disso. Aleluia. E muito mais o Senhor tem para fazer neste lugar, em nós e através de nós. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. Diga comigo, eu sou conhecido. Aleluia. Vamos ler alguns textos que nós já conhecemos, mas são muito importantes. Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 4 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, isso é o profeta Jeremias falando, amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Ou algumas versões dizem, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações.
Aleluia. Aqui o profeta recebeu uma palavra da parte do Senhor, que dizia: ei, Jeremias, eu não te conheci agora, eu não te vi agora, mas antes de você nascer, antes que você fosse formado, antes de você ser um embrião, Jeremias, eu já te conhecia. Eu já sabia quem era você. Antes de você nascer, eu separei você, eu te chamei com um propósito, Jeremias. Não pense que foi de repente, um momento eu olhei para você e, rapaz, eu vou pensar em algo para Jeremias. Não, antes que você nascesse, Jeremias, eu o escolhi, eu separei, o designei profeta às nações. Já havia um propósito da parte de Deus para a vida de Jeremias, antes que ele nascesse. E o salmista também no Salmo 119 fala assim, verso 15: meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer deles existir. Eu falei 119, né? É 139. Eu estava lendo aqui e pensando nele. Queridos, esse texto, eu gosto muito desse salmo. Deixa eu ler aqui o verso 1 desse salmo. O salmista começa dizendo assim, olha só, a gente às vezes pensa assim, louvor, como louvar, fazer uma oração ao Senhor. E essa é uma oração que eu acho maravilhosa, uma belíssima oração do salmista. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E essa oração aqui nós vemos que é uma oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus, falando a respeito de Deus, quem Ele é, o que Ele vê, como Ele nos vê, o poder dEle, de saber todas as coisas. O salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Aleluia! Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aleluia! Glória a Deus! O salmista aqui, queridos, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de algo poderoso, da presença de Deus constante em todo o tempo, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso sair, chegar. Ele diz que ainda que eu fizesse a minha cama na sepultura, o Senhor estaria ali. Não há um lugar onde o Senhor não esteja, não há um lugar onde o Senhor não te veja, não há um lugar onde você possa dizer: estou sozinho. Porque o Senhor está contigo em todo o tempo, Ele está comigo, Ele está no meu deitar, no meu levantar. Você é guardado por Ele, por onde você anda, por onde você caminha. O Senhor está contigo. Não há solidão na vida de um filho de Deus. Não há solidão, não há falta de amor, não há falta de um pai, não há falta de amor guardando a sua vida. Porque ainda que as pessoas não estejam conosco, o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Aleluia! Glória a Deus! Mas a minha ênfase aqui, voltando, eu quero ir para Gálatas, no capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo falando do Senhor, ele diz algo poderoso:
mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O Senhor, meu Deus, me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Diga comigo, eu fui chamado desde o ventre materno. Sabe, queridos, existem pessoas que às vezes podem ouvir uma palavra dessa, talvez você esteja ouvindo hoje, aqui, ou ouvirá mais tarde na internet, e a sua situação você pode dizer, mas eu fui resultado de uma violência que a minha mãe sofreu, não foi um planejamento, não foi amor, mas foi o resultado de uma violência. Sabe que essa violência não deveria acontecer? Não deveria ter acontecido, mas por ela ter acontecido, não anulou o poder de Deus, de ter para essas pessoas um propósito estabelecido, porque no ventre da mãe delas, o Senhor a conheceu, no ventre da sua mãe, o Senhor a designou, trouxe um propósito para as suas vidas. Não há um homem sequer que não tenha sido visto pelo Senhor, não há um homem ou uma mulher que tenha sido criado de qualquer forma, sem o cuidado de Deus. Aleluia, nosso Deus é poderoso. Medita nesse Salmo 139, pega ele para a sua meditação, gera uma convicção no seu coração de que onde você está, o Senhor está lá. O Senhor está te vendo por onde você anda, o que você faz, o que você fala. Mas não é para gerar medo, eita, eu tenho que tomar cuidado, eita, Deus vai me pegar na esquina que Ele está vendo. Não, queridos, é para que você possa andar em paz e alegria, dizer, Senhor, Tu estás comigo, eu tenho a Tua paz, eu recebo o refrigério da Tua alma, da minha alma, o refrigério do Teu Espírito está sobre mim, Senhor. Para que você saiba que você nunca estará sozinho, você está sempre guardado, e que há um propósito de Deus para a sua vida. Eu não vejo propósito nenhum de Deus para a minha vida. Se relacione com Ele. Converse com Ele. Abra mão das suas vontades para se dispor. Abra mão da sua vontade para fazer a vontade dEle. Sabe por que às vezes nós não abrimos mão da nossa vontade? Porque a gente acha que Deus vai nos colocar em uma fria. Rapaz, eu não vou colocar isso não, porque pode ser que Deus me coloque numa furada. Eu tinha medo de dizer, eis-me aqui, Senhor, eu já falei isso aqui só 200 vezes, meu filho até riu ali, ó. Eu tinha medo de Deus me mandar para a China, ter um chamado para a China. Mas de onde foi que eu tirei essa ideia de que Deus ia me chamar para a China? Não sei. Mas no dia que eu disse, Senhor, tá bom, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, eu descobri que Ele não queria me mandar para a China. E os planos dele trouxeram alegria para mim. À medida que eu fui me envolvendo mais com o Senhor, rendendo a minha vida a Ele, eu descobri que era algo poderoso, maravilhoso e que traz alegria para nós. Porque inclusive, queridos, às vezes a gente pensa, não é a minha vontade, mas quando Deus tem uma vontade e nós nos rendemos a ela, essa vontade passa a fazer parte de nós. E nós mesmos passamos a desejar aquilo que está no coração de Deus. E ainda que a gente não deseje fazer aquilo de vontade própria, mas nós temos alegria porque entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus. E isso passa a fazer parte da nossa vida. Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías 46. Eu quero mostrar para você por meio da palavra de Deus que Deus já sabe de todas as coisas, amém? Nós fomos criados desde o ventre da nossa mãe com um propósito da parte do Senhor. Ele diz que antes de Jeremias ser formado, ele já havia designado ele profeta das nações. Isaías 46, verso 10, diz assim, desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Aleluia. Olha só o que Deus diz, desde o início faço conhecido o fim. Desde que tudo começou, eu já vi como tudo terminou. Desde que você nasceu, Deus já sabe como você viveu. Deus já está vendo o seu fim. Deus já vê o seu amanhã.
Aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele já vê o resultado. E nós vamos ver alguns textos aqui mais à frente, algumas pessoas, que nós vemos exemplo de pessoas na Bíblia que foram chamados por Deus. Hoje nós vemos o resultado disso. Mas eles não viram antes, quando eles foram chamados, eles não tinham resultado, precisaram confiar no Senhor. Da mesma forma, existe um chamado de Deus para a minha vida, um propósito de Deus para a sua vida, e que nós vamos precisar confiar nele para chegar lá. Amém? Mas antes de irmos aí, avançarmos, vamos abrir também Gênesis no capítulo 25. Aleluia. Deus não foi pego, querido, de surpresa com a sua vida. Ele não foi pego de surpresa com o seu nascimento, ele já sabia. Você não foi criado por acaso. Você não foi criado sem um propósito. Amém? Eu sei, queridos, que tem pessoas que pensam, eu não tenho um chamado de Deus. Eu venho para a igreja, mas é porque eu quero. Eu venho para o culto, mas é porque eu quero. Graças a Deus que você está vindo para o culto, mas você precisa se envolver mais com o Senhor para entender o que Ele te chamou a fazer. E não pense, queridos, que necessariamente quando Deus fala, olha, Deus te chamou, Deus tem um chamado para a sua vida. E aí você pensa logo nos 5 dons ministeriais. Apóstolo, pastor, evangelista, o profeta, o mestre. Mas existem muitos outros chamados da parte de Deus para que você possa servir ao corpo de Cristo. Para que você possa servir a um propósito nessa terra. Amém? Aleluia. E em Gênesis no capítulo 25, nós estamos falando mostrando a respeito de Deus conhecer todas as coisas. Amém? Em Isaías nós vimos desde o início, faço conhecido o fim. E Gênesis no capítulo 25, falando aqui da história de Isaac, diz assim, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha só, aquela mulher estava falando a respeito de sua gravidez, a respeito de dores, incômodos que ela sentia, porque os meninos estavam lutando dentro dela, lutando entre si, e ela não entendia o que estava acontecendo, mas Deus, ao trazer uma resposta para ela, não fala a respeito de 2 crianças, ele não estava falando necessariamente a respeito de 2 bebês que estavam se desenvolvendo na barriga de sua mãe, mas ele estava dizendo, dentro da sua barriga existem 2 nações, existem 2 povos. Deus já estava vendo lá na frente. Deus já estava vendo um futuro. Já havia um propósito para aquelas crianças. Já havia um propósito, um chamado do Senhor para aquelas crianças e Ele via um futuro. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de poder, queridos. O nosso Deus é um Deus grandioso. Ele não criou nada de qualquer jeito, Ele não criou nada de qualquer forma, mas Ele criou tudo com um propósito. E Ele não vê apenas o hoje, mas Ele já está vendo o amanhã. Aleluia. 2 nações estão sendo criadas em você. 2 nações estão crescendo dentro de você. 2 povos estão nas suas entranhas. E eles se separarão. Serão 2 povos diferentes. Aleluia. Serão 2 povos distintos. E sabe que isso não mudou? Não mudou da antiguidade. Da antiguidade para o nosso tempo não mudou. E Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E é interessante, irmãos, que quando a gente entra num chamado, a gente entra num propósito de Deus, aquele vazio que havia dentro de nós desaparece. Aquela falta de propósito que parece que nós vivíamos, ela desaparece. Aquela vida parece que a gente vivia de trabalhar de segunda a sexta, chegar em casa à noite, jantar, deitar, dormir, assistir televisão no sábado, assistir no domingo, dormir cedo porque na segunda vai trabalhar. Essa falta de propósito desaparece, esse vazio desaparece quando a gente se envolve com o Senhor, quando a gente se rende a Ele e a gente descobre que há um chamado dEle para as nossas vidas, há um trabalho da parte de Deus para as nossas vidas.
O homem tem procurado religiões, o homem tem procurado formas de preencher o vazio, o homem tem procurado formas de trazer a alegria para dentro de si, mas nós fomos criados para o relacionamento com o Senhor. Há 15 dias nós falamos sobre isso. Fomos criados para uma vida de relacionamento com Deus. E o homem, quando ele não tem relacionamento com Deus, ele é vazio. Há um vazio dentro do ser humano, porque ele foi criado nisso, está na sua essência, naquilo que, na sua criação, que Deus fez, para que ele se relacionasse com o homem. Deus criou o homem para uma vida de relacionamento, e por isso muitos homens têm vivido vazio. E tentado encontrar em filosofias, em ensinamentos, preencher esse vazio, esse espaço que está dentro de sua vida. E isso muitas vezes, queridos, requer uma vida de obediência. Relacionamento com Deus requer uma vida de obediência, porque o homem não pode se relacionar com Deus de qualquer forma. O homem não pode ter qualquer tipo de vida, ou uma vida qualquer, para se relacionar com Deus. Existem princípios, existem formas de nos achegarmos ao Senhor. Mas Ele está de braços abertos para todos. Mas nós precisamos nos chegar da maneira dEle. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Gênesis no capítulo 1. Aleluia, o Senhor é bom. Diga comigo, eu fui chamado para dominar. Você conhece esse texto, Gênesis capítulo 1. Vou ler o verso 26 e o 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Diga comigo, dominem ele. Domine ele. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Está vendo? Deus abençoou o homem desde o início. Aleluia. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia. Sabe, queridos, que Deus nos chamou para dominar? Deus te chamou para dominar. Não é para você dominar os homens, não é para você dominar as pessoas, exercer domínio sobre as pessoas, mas é para você e eu dominarmos a terra. Dominarmos a terra, a natureza, os animais, Ele colocou sob o domínio do homem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Não é para você ser subjugado por ninguém. Não é para você ser subjugado por nada. Diga comigo, nada pode me subjugar. Talvez você, talvez filhos, estejam sendo subjugados, mas isso não pode. Falta um posicionamento dos filhos. Sabe, queridos, que nós não podemos ser subjugados pelos problemas, nós não podemos ser sufocados, nós não podemos ser cobertos por causa dos problemas, nós precisamos dominar. Isso vai muito além das nossas emoções, queridos. Isso vai muito além das nossas emoções, porque a pressão vem, os problemas vêm e as nossas emoções querem ficar abaladas. Mas quando nós conhecemos a palavra, como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é que Deus te criou para dominar e não para ser dominado, e quando você entende isso, você se levanta, você se posiciona como um filho de Deus, não permitindo ser sufocado pelo problema, não permitindo ser sufocado pelas circunstâncias, não permitindo que as más notícias venham te sufocar.
Precisamos nos posicionar em Deus, nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 28, diz: ei, eu coloquei vocês por cabeça e não por cauda. Deus falava já ao seu povo, dizendo: ei, o lugar de vocês é um lugar de destaque. O lugar de vocês é um lugar de influência. O lugar de vocês é um lugar de conduzir, ser um modelo, ser um exemplo. E não ficar andando como os outros povos, não adorar a outros deuses, não seguir os rituais deles, não passar as dificuldades, não perder as guerras como outros povos. Eu os chamei para a posição de cabeça e não de cauda. Essa é a ideia de Deus para o seu povo. Diga assim: eu sou povo de Deus. Aleluia. Isso servia para o povo de Israel naquele tempo e serve para mim e para você nos dias de hoje. Deus não te chamou para ser cauda. Deus não te chamou para ficar por baixo. Mas Deus te chamou para um lugar de destaque. Deus te chamou para um bom lugar, um lugar de sucesso. Eu não sei como você tem vivido hoje. Mas sabe, se o Senhor tem nos trazido essa palavra, eu creio que há uma necessidade de nos despertar, talvez te fortalecer, ou até hoje você precisa ser sacudido e você precisa entender que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que a sua posição é de destaque, que o seu lugar é de cabeça e não de cauda. Você não é um pobrezinho. Você não é um vermezinho de Jacó. Nós precisamos entender a posição de filhos que nós temos. O lugar de filhos que nós fomos colocados por Deus. Através de Cristo Jesus. Não interessa a vida que você está levando hoje. Se não há uma vida condizente, se é uma vida de falta, de escassez, de problema, de dificuldade, então é noite de, como filhos, nos posicionarmos em Deus. É uma noite como filhos de nos levantarmos para dominar. Não ser mais sufocado, não ser mais dominado pelas circunstâncias, pelos problemas. Aleluia! Porque Deus não voltou atrás daquilo que Ele disse. Deus não voltou atrás naquilo que Ele fez em seu favor. E Ele olha hoje, no início Ele olhou você e já vê você como um sucesso. Ele já te vê como um filho bem-sucedido, com propósitos cumpridos na sua vida. Mas você e eu precisamos nos posicionar, queridos. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Propósitos de Deus, propósitos do Senhor na vida de homens são frustrados, não porque Deus não possa cumpri-lo, mas porque o homem abre mão de andar naquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Nenhum de nós vai poder chegar diante dele e dizer: eu fiz isso porque você me obrigou. Foi nos dado o livre-arbítrio, e Ele nos está mostrando para mim e para você: há um propósito meu para a sua vida, há um chamado meu para a sua vida. Ele diz: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Ele ainda dá a dica: escolhe a bênção. Mas Ele disse: está diante de vocês. E Ele não disse: eu vou escolher a bênção para você. Ele diz: escolhe, querido. Meu filho, escolhe a bênção, é o melhor caminho, é o melhor lugar. Há um livre-arbítrio para mim e para você, há uma liberdade de escolha para mim e para você. É por isso que também nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, mas é porque eu não tive tempo, Senhor, é porque eu não sabia, Senhor, é porque eu não podia, eu não conseguia, eu não dava conta. Somos indesculpáveis diante do Senhor, meu. Somos indesculpáveis diante do Senhor. E Ele está mostrando o que Ele tem para nós, uma posição de domínio. Deuteronômio capítulo 28, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir.
se obedecermos aos mandamentos do Senhor, nós não seremos subjugados. A nossa posição é de cabeça, de liderança, é de dar o rumo para as coisas, ser colocado por cabeça e não por cauda. Aleluia, preciso avançar aqui. Eu quero falar do exemplo de alguns homens. Alguns homens que nós vemos na Bíblia, como José. Deus deu para ele sonhos. Deus mostrava para José que ele se colocava em pé, o feixe dele se colocava em pé, e os demais feixes se rendiam diante dele. Deus não mostrou todas as coisas, Deus não revelou todos os propósitos, mas começou a dar sonhos, colocar alguns sonhos no coração de José. E hoje nós podemos olhar para a vida de José e dizer, Deus colocou ele aqui, começou aqui com um sonho, mostrando para ele um jovem, e nós vemos onde José terminou. Sendo governador do Egito, ele era o segundo só, estava abaixo de Faraó. Havia um propósito de Deus desde o seu nascimento, um propósito de Deus desde o nascimento de José, e ele se cumpriu. Havia um povo que precisava lá na frente, estava escravo, e esse povo precisava chegar à terra prometida, e nós vemos que ao final de tudo o povo chegou à terra prometida. Então Deus já olhava um propósito, mas ao mesmo tempo ele já via o resultado daquilo lá. Mas entenda, queridos, que no meio desse caminho de José, até cumprir o propósito de Deus, chegar àquilo que ele precisava, ele se deparou com circunstâncias. Para começar, ele foi vendido como escravo. Ele que era o xodó do papai, o queridinho do papai, filho de Raquel, o amor do coração de Jacó. Ele foi vendido como escravo. Nós conhecemos a história dele, sabemos que ele foi preso injustamente, porque decidiu andar em santidade, porque ele rejeitou o pecado na vida dele. Que a mulher de Potifar se lançou em cima dele, ele rejeitou aquilo. Nós vemos que o povo de Israel passou por situações, dificuldades na sua caminhada. Olha para você e olha para mim, se não é assim que acontece na nossa vida. Sabemos de agora, por meio da palavra, que há um propósito de Deus para a nossa vida, que grandes coisas Deus tem para nós lá na frente. Mas no caminho há dificuldades. Quem nunca passou dificuldade? Quem nunca passou uma circunstância? Uma pressão? Mas graças a Deus nós vivemos um tempo tão maravilhoso, queridos, que a palavra de Deus já nos mostra como Deus agia. Olha, Deus teve uma promessa, o negócio ficou complicado aqui no meio do caminho, dificuldades, empecilhos, inimigos, mas ao final tudo se cumpriu. Ao final tudo aconteceu, ao final tudo se cumpriu. Assim vai ser na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito para nós desde que nascemos. Deus tem um chamado para as nossas vidas. Nós estamos avançando, buscando andar na palavra, buscando uma vida no Espírito. E nos deparamos com circunstâncias. O diabo quer nos parar, as circunstâncias querem nos parar, querem trazer desânimo, querem nos fazer deixar de congregar, querem nos fazer achar que o nosso lugar é apenas vir ao banco, à cadeira, sentar na cadeira, cumpriu. Pastor, carimba aqui meu cartão de que eu vim ao culto hoje. Pronto, lá no céu eu vou apresentar o meu cartão. Não é assim não, queridos. São situações, são chamados de Deus para a nossa vida, que nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar desafios. Mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora você não pode desanimar. Agora você precisa se levantar e buscar em Deus o propósito dele para a sua vida. Não existe coisa melhor, queridos, do que você olhar para o final de uma faculdade e dizer, eu cumpri todas as etapas, eu venci todos os desafios e cheguei à minha graduação. Um curso que você intenta fazer
enfrenta desafios, mas ao final você olha para trás e diz: eu venci, eu consegui, eu não desisti, perseverei e venci. Assim precisa ser na minha vida e na sua vida, porque há um chamado e um propósito de Deus para nós. Agora tem gente que prefere ficar na sua rotina, na sua vida, fazer uma oração, um dia, e aí, Senhor, está tudo bem? O Senhor está precisando de alguma coisa? Não, né? Eu estou aqui tranquilo, vivendo a minha vida. Está se esquecendo do que Deus tem para ela. Não, mas eu não tenho vontade de ser pastor, de pastorear. Não é aquilo que você tem vontade, é o que Deus te preparou, te chamou para fazer. Você está se rendendo a Ele? Você está buscando nele a vontade dele? Ou a gente prefere ter o nosso trabalho, a nossa segurança? Existem homens e mulheres, queridos, que têm um chamado de Deus para outras nações, para deixar o seu país e cumprir um propósito em outras nações. Deixam família, deixam trabalho para levar o evangelho de salvação a outras pessoas. E às vezes nós temos o propósito do Senhor estar na nossa cidade, no seio da nossa família, no meio da nossa parentela, e ainda assim somos negligentes em servir aquilo que Deus tem para nós. Como nós vamos dizer o quê? Senhor, o Senhor sabe, né? Sabe o quê? Que você amou mais essa vida, amou mais este mundo do que a palavra. Que você amou mais a sua rotina, mais a sua segurança, o seu emprego do que servir ao Senhor. Isso eu sei. Deus me livre de ter que ouvir isso do Senhor. Deus me livre, queridos, ter que ouvir isso da parte de Deus. Que eu fui negligente com aquilo que Ele me chamou, que eu fui covarde. Porque me dava trabalho, porque eu tinha que dormir tarde, porque eu tinha que acordar cedo, porque eu tinha que resolver problemas dos outros. Abrir mão do chamado de Deus, porque eu preferia viver uma vida medíocre. Não, só quero acordar, comer, dormir, acordar, comer e dormir. Sabe que há um propósito de Deus para a nossa vida, queridos? E só você e Deus. Só você com Deus vai descobrir isso. Vai descobrir que propósito é esse. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Como nós seremos encontrados por Ele? Não estou dizendo que você não vá para o céu, mas o que nós vamos apresentar diante do Senhor? O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Porque o ladrão naquela cruz, ele viveu uma vida no pecado, e no último momento ele conheceu ao Senhor, e ele se entregou, ele se rendeu ao Senhor, ele reconheceu Jesus naquela cruz, e ele não teve uma oportunidade de fazer algo para o Senhor, mas você e eu temos. Você e eu temos, sim, a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Como nos apresentaremos diante do Senhor naquele dia? Aleluia! Sabe, queridos, existem também algumas coisas. Às vezes não estamos cumprindo o propósito, não estamos chegando naquele lugar naquela terra prometida, da parte do Senhor para nós. Só que não é porque Deus não nos conduziu, não é porque Deus não chegou o momento certo ainda, mas nós vemos claramente, esse texto, esse exemplo do povo de Israel, que Deus estava conduzindo eles a um lugar, a uma terra prometida, mas no meio do caminho, ao invés de servirem ao Senhor, de verem todos os livramentos, de se firmarem naquilo que Deus tinha para eles, eles toda hora se desviavam do caminho. Deus os tirou da terra do Egito. Eles reclamavam o tempo todo. A gente não tem pão. O Senhor tirou a gente para morrer aqui no deserto de fome.
Ah, a gente não tem carne. Deus tirou a gente lá do Egito para não dar nenhum churrasco para a gente. Ah, agora a gente está com sede, a gente vai morrer de sede no deserto. Só sabiam reclamar. Só sabiam murmurar. E quando Deus fala, Moisés, chega para cá. Vou conversar com você. Vou dar algumas instruções. Vou estabelecer uns parâmetros, uns princípios para que o povo possa seguir e se dar bem na vida. Aí o povo faz o quê? Moisés está demorando demais. Pô, faz um bezerro aí para a gente poder adorar. Deus cuidando daquele povo em todo o tempo. Uma coluna de fogo seguia eles à noite, uma nuvem os protegia durante o dia. Todo o tempo. E aquele povo murmurando, reclamando, fazendo outros deuses para serem adorados. E nós sabemos que aquela geração não entrou na terra prometida. Mas foi porque Deus não quis? Não. Porque eles estavam negligenciando aquilo que Deus tinha para eles. Será que não estamos negligenciando, queridos? Talvez nós estejamos idolatrando um bezerro de ouro. Talvez não estejamos idolatrando nada. Mas e a nossa obediência? E a nossa perseverança naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus nos chamou? Será que temos estado firmes? Será que estamos achando que está demorando? E aí a nossa vida começa, em determinado momento, não andar, não caminhar como nós queríamos. E a gente acha que Deus é responsável por isso. Mas se fizermos uma análise, o que foi que Deus te mandou fazer e você ainda não fez? O que foi que Deus mandou você largar e você ainda não largou? Quais as práticas Deus falou para você abandonar e você até hoje não abandonou? Que tipo de comportamento Deus falou para você deixar de ter e você ainda não deixou? O que Deus mandou você fazer e até agora você não fez? Sabe, queridos, precisamos obedecer. Precisamos ajustar a nossa vida. Existem princípios, não é da forma que nós queremos. Andar com Deus não é da forma que nós queremos, é da forma que Ele quer, da forma que Ele requer de nós. Mas, queridos, há um resultado maravilhoso, há uma terra prometida que nós vamos chegar. Há um reinado, uma posição de cabeça que nós vamos assumir. Quando andarmos na obediência ao Senhor, na sua palavra, andarmos dentro dos seus princípios. Aleluia! Talvez nós é que estamos atrasando o cumprimento das promessas de Deus, não Ele. Não é porque Ele não realizou, não vai realizar, Ele desistiu. Não, você e eu precisamos estar prontos. Precisamos nos alinhar àquilo que Deus tem para nós. E sabe o que Deus tem para mim e para você? Diga comigo, uma vida de sucesso. Eu chamei a sua atenção para tudo isso, mas para dizer que Deus tem para mim e para você uma vida de sucesso. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Eu peguei um significado de sucesso no Google e diz assim: sucesso é ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo, ou conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Quem quer ter sucesso aqui? E você acha que Deus quer sucesso para a sua vida? Ter êxito, um resultado feliz, chegar ao fim de uma empreitada. É isso que Deus tem para mim e para você. É esse lugar que Deus tem para os seus filhos, um lugar de sucesso. Diga comigo, sucesso. Cumprir um objetivo, alcançar algo importante, ter êxito em alguma coisa. Hebreus no capítulo 6, capítulo 8, abra lá por favor. Aleluia.
Deus, na antiga aliança, disse ao povo que colocaria eles por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. E nós agora, em uma aliança superior que nós temos, Deuteronômio capítulo 8 fala isso a partir do verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança. Diga comigo, eu estou em uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas. Queridos, se a gente olhar as promessas que Deus tinha para o seu povo na antiga aliança, nós veremos quão maravilhosas elas são, mas a palavra diz que se aquelas eram maravilhosas, essas aqui são superiores. A nova aliança traz novas e superiores promessas da parte de Deus para mim e para você. Inclusive o Espírito Santo dele habita dentro de mim, habita dentro de você. Você não caminha sozinho, você não precisa perguntar ao profeta o que fazer. É maravilhoso, queridos, termos um pastor nos orientando, nos instruindo, nos ajudando, mas deixa eu te falar, você não depende do seu pastor para ter comunhão com Deus. Você não depende da sua liderança para ouvir a voz do Senhor. Você não precisa chegar para mim, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Pergunta aí para Deus o que Ele quer para mim. Eu vou trazer um sacrifício para que o Senhor apresente diante de Deus e Ele possa te dar uma resposta e o Senhor possa me dizer. Não, nós estamos em uma aliança superior onde você pode chegar diante do Todo-Poderoso. Onde você pode chegar diante de Deus e perguntar para Ele. Deus instituiu os dons ministeriais, incluindo o pastor, para ajudar a igreja, para conduzir, para ensinar a palavra, e nós estamos aqui para servir vocês. Amém? Estamos aqui para isso, mas não estamos aqui para dominar vocês. Nós não estamos aqui para dizer, olha, todo mundo tem que vir falar comigo, ele tem que me valorizar a ponto de todos os problemas dele, ele vai vir me perguntar. Deus me livre, irmãos. Deus me livre de ter que decidir sobre você. Porque se eu decidir errado, o dano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Graças a Deus que Ele nos colocou aqui como um orientador na palavra. Se você já parou para conversar com a gente no gabinete, para pedir algumas orientações, você já viu que em algumas coisas nós orientamos, damos um norte, mas dentro da palavra. E dizemos, mas ouça o que o Espírito Santo tem para você. Eu não estou aqui para conduzir, dominar, manipular a sua vida e a sua casa. Não é o nosso papel aqui. Amém? Mas ele disse, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Sabe o que nos foi dado pelo Senhor? Ter as leis de Deus, as suas leis, os seus ensinamentos, o seu conhecimento impresso na nossa mente, impresso dentro de nós, e nós temos que pensar do modo correto. Precisamos pensar alinhados à vontade de Deus, à sua palavra. Nós nascemos para dominar, nós nascemos para prosperar no que fizermos, para sermos cabeças e não cauda, mas nós recebemos, queridos, a mente de Cristo, nós recebemos aquilo que pode nos dar a esperança, aquilo que nos pode fazer prosperar, aquilo que pode nos fazer andar em uma vida plena nessa terra. Aleluia! Você não está sozinho, você não foi largado nessa terra. Se vira até Jesus voltar. Não, você recebeu a capacidade de entender, você recebeu o Espírito Santo para te ensinar, para te instruir, para te fazer alcançar lugares altos na sua vida. Se o povo na antiga aliança foi chamado para ser cabeça e não cauda, imagina você numa aliança superior de superiores promessas. Quão grandiosas são as coisas que Deus tem para você.
E ele mesmo diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, aleluia! Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O que Deus está pensando de mim, o que Deus está pensando de você, diga comigo, o melhor. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para ser um sucesso, você foi chamado para ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Aleluia! Deus tem o melhor para você como filho. Você se esforça pelos seus filhos. Você procura dar o melhor pelos seus filhos. Imagina Deus, que nós somos passíveis de erros, mas Deus não. Ele tem um caminho perfeito, um lugar perfeito, a forma perfeita de fazer. Nós é que precisamos nos render a Ele, queridos. Entenda que Deus tem para você uma vida de sucesso. Não interessa como você está vivendo a sua vida hoje, não interessa aquilo que você está passando hoje. Se você precisa mudar, hoje é noite de mudança. Hoje é noite de nos alinharmos, ajustarmos à palavra de Deus. Aquilo que Ele tem para nós. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Pense corretamente. Se você pensava diferente disso, mude hoje a sua forma de pensar. É assim mesmo. Eu nasci para viver assim mesmo. Esses problemas vão permanecer. Mas quando eu chegar no céu, tudo vai ser diferente. Vai. Quando você chegar no céu, quando eu chegar ao céu, tudo vai ser diferente. Mas existem coisas que precisam ser diferentes hoje na minha vida e na sua vida. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida de sofrimento aqui nessa terra. Deus não nos chamou para viver subjugados pelos problemas, pelas circunstâncias. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele te chamou para dominar e não ser dominado. Você pode ficar de pé? Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos quem somos, o que temos e o que podemos em Deus, a nossa visão precisa mudar. A nossa visão a respeito da nossa vida, a nossa visão a respeito do mundo precisa mudar. Então mude hoje a forma de você pensar. Alinhe a sua maneira de pensar à palavra de Deus. E como eu vou chegar, pastor? Como eu vou alcançar essas promessas? Como eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Diga comigo, relacionamento. Relacionamento. Nós tivemos uma ministração poderosa aqui quinta-feira, falando sobre oração. E aí você pode pensar, esse assunto de novo? Esse assunto de novo. Mas é tão interessante, queridos, as formas que Deus usa para falar sobre oração. A maneira que Deus fala, cada culto, cada ministração é diferente, e Deus traz um despertar novo sobre a nossa vida. Por isso a importância do congregar. Eu fui despertado para coisas na quinta-feira. Coisas que o Senhor falou ao meu coração. Alertas que o Senhor nos dá no meio do caminho, na caminhada. Mas se a gente não estiver na presença, não andar, não parar para atentar a palavra, a gente não vai ouvir esses alertas. E depois vai dizer, Senhor, cadê o Senhor? Por quê, meu Deus? Por quê? Sabe, irmãos, a maneira número 1 de Deus falar com você, na igreja, na sua vida, é através da ministração. Senhor, desce do céu uma nuvem, um raio, uma luz relucente, uma voz estrondosa. Deus falou, não, ouve a minha palavra. Cada ministro, cada pessoa que sobe aqui para ministrar essa palavra, queridos, é Deus falando comigo e falando com você. Cada culto é um momento de um ajuste, é um momento de melhoria na nossa vida. De fazermos
comparação. Como está a minha vida, o que diz a palavra, minha vida, a palavra, minha vida, a palavra. E a gente vai se ajustando, se chegando mais próximo da palavra. Aleluia. Guarda isso no seu coração. O seu lugar é como cabeça. O seu lugar é um lugar de domínio. E não é uma palavra para te motivar. Não é uma palavra, uma nova teoria criada pelo pastor Alexandre, uma nova teoria criada pelos pastores, pelos evangélicos. É uma antiga verdade da parte de Deus. Não é de hoje, não é de agora. Lá no início, no princípio, Ele te criou para dominar. Ele te criou para estar por cima. E Ele nos deu todo o suprimento. Independente da situação de hoje, se posicione, coloque na sua mente que você nasceu para dominar. Você nasceu para ser o melhor, você nasceu para ser um sucesso em Deus. Você nasceu para cumprir um propósito do Senhor e o seu sucesso está nisso. Eu ouvi uma frase de um pastor que era mais ou menos assim: a maior tristeza ou a maior miséria na vida de um homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. Não é o seu dinheiro, não é a sua carreira, não são as suas conquistas naturais que fazem de você um sucesso diante de Deus, mas é cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. De nada vale ganhar o mundo e perder a sua alma. De nada vale sermos o melhor no conceito do mundo, mas estarmos fora da vontade de Deus. É lícito você ser excelente, é lícito você ser um profissional de excelência, você estudar, procurar se aperfeiçoar, mas muito acima da nossa vida diária aqui, queridos, muito acima dos nossos propósitos naturais, tem aquilo que Deus quer para mim e para você, e não sou eu quem vai dizer, não é o pastor José Carlos quem vai te dizer, é você que vai ouvir da parte do Senhor, em uma vida de relacionamento com Ele. A maior miséria do homem é ser um sucesso naquilo que Deus não o chamou para ser. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças pela Tua palavra, Pai. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos mostra quem somos, o que temos, o que podemos. Nos mostra, Pai, muito da Tua vontade para nós, como nos relacionarmos com o Senhor, como nos alinharmos à Tua vontade. Te dou graças por essa palavra tão preciosa, Pai, tão poderosa para as nossas vidas essa noite. Espírito Santo, o Senhor habita dentro de nós. Que privilégio nós temos de ter o Senhor habitando em nós, Espírito Santo. Que aliança é essa? Que aliança superior, que o homem nunca imaginou poder viver, mas nós vivemos. E nós queremos te considerar, Espírito Santo. Nós queremos consultar ao Senhor, Espírito Santo. Mostra-nos aquilo que o Pai tem para nós. Fala ao nosso coração. Qual o chamado do Senhor para as nossas vidas? O que o Senhor nos chamou para realizar neste mundo? A Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós queremos andar nesse lugar de obediência. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, fala ao coração de cada um aqui nessa noite. Aqueles que precisam entender o seu chamado, os propósitos do Senhor para eles, traz um despertamento, traz uma instrução, uma direção para que eles possam ouvir o Senhor, para que eles possam entender, compreender o chamado do Senhor para a vida deles.
seja no meio da sua profissão, seja nos dons ministeriais, nos cinco dons, seja no ministério de socorros. Mas eu peço ao Senhor Espírito Santo que em nós habita, nos fala ao nosso coração, nos instrui, nos mostra qual é a vontade do Pai para a nossa vida. Nos ajuda a tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor. Eu sei que muitas vezes nós entramos em coisas que não deveríamos ter entrado, e para sair agora é problema. Não foi o Senhor que nos colocou nisso, mas o Senhor pode nos ajudar a sair e ajustar a nossa vida àquilo que o Senhor tem para nós. Ajustar a nossa vida no centro da Tua vontade. Eu peço ao Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Nos ajuda, nos instrui. Eu te dou graças, Pai, por termos sido chamados para uma vida de sucesso, para sermos exitosos em tudo aquilo que fizermos, para concluirmos tudo que nós começarmos, iniciarmos. O Senhor nos chamou para essa vida de êxito, de alegria, de paz, de suficiência, de abundância. Somos os teus filhos, somos a tua igreja e queremos andar nesse lugar. Andar como cabeça, Pai, não como cauda. Andar como aqueles que conduzem com base na palavra, não sendo aqueles que são arrastados pelas circunstâncias. Não sendo aqueles que são dominados pelos problemas, pelas pressões. Mas nós queremos ser, Pai, aqueles que são cabeça, aqueles que dominam, aqueles que determinam por meio da palavra, por uma vida de fé. Que as circunstâncias desapareçam, que os problemas sejam resolvidos, que haja paz em nossa casa, que haja suprimento em abundância, usando aquilo que nos foi dado, a fé, a palavra, o falar e o agradecer mesmo antes de ver, como demonstração de fé no Senhor, na palavra. Somos a tua igreja, somos os teus filhos, Pai, e nos rendemos a ti nesta noite. Te agradecemos por um novo tempo, Pai, a força do Espírito nos levantando por dentro. A tua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, diga ao pobre, rico eu sou. Então nós vamos falar de acordo com a tua palavra, não de acordo com as circunstâncias. Vamos falar de acordo com aquilo que cremos, não com aquilo que estamos vendo. E nada vai nos parar. Vamos exercer autoridade no nome de Jesus. E as obras do inferno não prevalecerão contra a nossa casa, contra a nossa vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos ousados, filhos ousados, nós ousamos crer na palavra, independente daquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que cremos com o coração, nós ousamos crer no nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Pai, por esse novo tempo na nossa vida, na nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui